Bom sábado, pessoal. Vamos lá. Título da lição, verso. Quem me ajuda? Fazendo o impossível. O impensável. Fazendo o impensável. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as suas feridas fomos sarados. Ok. Texto de Isaías 53, o último texto nosso de estudo da semana. A lição dessa semana é uma lição, eu diria, das mais simples do trimestre, a mais fácil das lições do trimestre, no sentido do tema que foi abordado. E talvez uma das lições mais ricas no sentido de evangelho, no sentido do significado de evangelho no texto de Isaías. Os textos escolhidos para essa semana são os textos talvez mais famosos, não descartando alguns dois ou três que a gente já viu em lições anteriores, mas esse conjunto de textos abordados essa semana são os textos mais conhecidos e mais famosos do livro de Isaías, somados aí a talvez Isaías 40, referência, mas algo interessante na percepção, na forma como o autor da lição pontuou a recapitulação para essa semana. A primeira coisa interessante nesse processo é a gente perceber que existem quatro momentos bastante marcantes no livro de Isaías em que o servo de Deus é apresentado ao povo. E essa é a essência da lição dessa semana, quando o texto traz essa abordagem, fazendo o impossível. E a primeira grande questão na lição dessa semana é o que é este impossível que o texto, que o autor da lição traz à tona para a gente observar. Houve uma cisão, o ser humano se separa de Deus, o resultado dessa separação ou dessa cisão é, num primeiro momento, a escravidão do pecado e, num segundo momento, enquanto consequência direta disso, a morte. E, portanto, a lição dessa semana traz como perspectiva do impossível duas coisas. A primeira delas é o resgate ou a libertação do escravo. A segunda delas é a salvação da morte, a libertação daquilo que é resultado pleno do pecado, a morte. Duas coisas impossíveis: o escravo ser liberto e o morto viver. Sob essa perspectiva, a lição traz essa abordagem, fazendo o que era impossível. A parte interessante disso é a forma como Deus escolhe fazer isso. O texto de Isaías apresenta quatro canções, quatro poesias que são magistrais. E as quatro poesias retratam uma figura no livro de Isaías, que é a figura do servo. A expressão, a forma como esse servo é apresentado no livro de Isaías, nessas quatro poesias, ela mostra o que Deus esteve disposto a fazer para resgatar o seu povo. Se transforma em servo, se faz servo, desce até o nível do seu povo e de dentro para fora, ou seja, como servo, idêntico ao seu povo, ele o liberta da primeira condição, a escravidão do pecado. E uma vez liberto da escravidão do pecado, Deus o leva para a libertação plena, que é a libertação da morte. E a forma escolhida para fazer isso é se fazer servo, viver entre nós. É esse o texto, essa é a essência dos textos que a gente viu essa semana. A lição dessa semana, na realidade, ela começa antes da lição dessa semana, no texto de Isaías 42, que é a primeira poesia que a gente tem no livro, trazendo essa questão de quem é o servo, quem é esse servo que resgata o seu povo, quem é esse que se humilha à condição de servo e vem na condição de servo para resgatar o seu povo. Eu vou percorrer com vocês os textos bíblicos, porque eu acho que são muito ricos esses textos para a gente não usá-los como parte do estudo. Então, mesmo você já tendo lido durante a semana,
presumo eu, que o fez, eu acho que vale a leitura e o rememorar cada uma dessas fases do servo, cada uma dessas características que são apresentadas a respeito do servo nos textos de Isaías. Abra a tua Bíblia em Isaías 42, vamos começar por aí, que é a primeira poesia do servo, que é o contexto para a lição dessa semana, que é aquilo que antecede a lição dessa semana. Eu vou ler esse texto na versão da Bíblia Mensagem, esse texto em particular, na versão da Bíblia Mensagem, por algumas peculiaridades que ele tem nos primeiros versos. Essa poesia a respeito do servo começa ali pelo verso 4 do texto. Eu vou ler a sequência inteira só para a gente ter o contexto. Verso 1 do capítulo 42 começa assim: olhem bem para o meu servo. E é interessante essa forma de começar a poesia. É como se alguém chamasse a atenção do mundo para falar: vocês estão desesperados, vocês perderam completamente a perspectiva de futuro, estão escravos, estão isolados, estão sozinhos, estão se sentindo na pior condição. Meu chamado para vocês é: olhem para o meu servo. E uma vez que o convite vem, olhe para o meu servo, vem o que está acontecendo com o servo. E o texto diz assim: estou dando a ele o pleno apoio. Ele é o meu escolhido e eu não poderia estar mais satisfeito com ele. Eu lhe dei do meu espírito e da minha vida, e ele estabelecerá a justiça entre as nações. O primeiro chamado de Deus nessa atenção, olhem para o meu servo, é um chamado para quem perdeu completamente as esperanças, para quem acha que não vai haver mais futuro, para quem não enxerga a luz no fim do túnel. Deus vira e diz: olha para o meu servo. Qual é a razão pela qual Deus pede para olhar para o servo? O fato de Cristo ter vindo na condição de servo, ter descido a nossa condição, coloca Cristo na condição idêntica de sofrimento e desesperança que o ser humano, no mesmo nível. E, portanto, quando Deus nos convida, olhem para o servo, o que Deus está convidando é para olhar, olha para alguém igual a você, que está vivendo as mesmas coisas que você, que está sofrendo as mesmas coisas que você, que está sentindo os mesmos fracassos que você, e veja como eu estou ajudando, como eu estou amparando a ele. E se você perceber isso, talvez você recobre a sua esperança de que eu vou fazer o mesmo por você e vou trazer justiça entre as nações. Essa é a primeira coisa interessante desse posicionamento de servo. A primeira poesia do servo, ela começa apresentando alguém que se dispôs a vir e igualar-se em condição de desesperança, em condição de ausência de futuro ou de falta de perspectiva de futuro. Porque ele nasceu numa manjedoura, entre animais, sem teto, numa condição de pobreza, desprezado pelo mundo e não reconhecido como rei. Cresce como uma criança perseguida, foge da sua terra para o Egito, volta de lá para viver numa cidade medíocre como Nazaré, cresce como apelidos os mais grotescos possíveis, como filho bastardo e vai por aí, se estabelece como Messias e já no começo do seu ministério recebe a visita em pessoa de Satanás para pressioná-lo em tentações. Quando o convite vem, olha para o meu servo, é para esse servo que nós estamos sendo convidados a olhar. É para essa pessoa nestas condições, nesses elementos de sofrimento que estamos chamados para olhar. E aí a grande pergunta é, ok, ele se fez servo, estou olhando para ele, estou vendo que Deus o sustenta, mas o que ele de fato veio fazer e como? Como ele vai implantar essa justiça? E aí o texto continua, nos versos seguintes, dizendo assim: não chamará a atenção para o que faz com discursos espalhafatosos ou desfiles pomposos. Ele não vai menosprezar os oprimidos, nem os fracos, nem fazer pouco caso do cidadão comum, mas vai com firmeza e constância estabelecerá a justiça. Ele não vai fraquejar e nem desistir. Não será impedido até que termine sua obra, trazer justiça à terra.
Quando a gente observa essa sequência, nas Bíblias tradicionais, você vai enxergar esse texto com um clássico, né, com uma frase clássica, que é: a cana trilhada não vai quebrar e nem apagará o pavio que fumega. O que esse texto está mostrando é que esse sujeito que vem como servo, o Messias, o Cristo, quando observar o sofrimento humano na sua pior condição, ele não vai pisar aquele que já está pisado e não vai apagar o último resquício de chama que ainda existe, o último fiozinho de brasa num pavio que fumega. É essa a expressão inicial da primeira poesia de Servo. Ou seja, a primeira mensagem da lição dessa semana para a gente é de que Deus entende, conhece e sustenta o nosso sofrimento, não importa o tamanho dele. Essa é a primeira grande lição. A segunda lição dessa semana está no texto seguinte, que é a segunda poesia de Servo, que abriu a lição dessa semana, que é a poesia do capítulo 49 de Isaías. E essa poesia do Servo, no capítulo 49, ela aparece como referência a partir do verso 1 até o verso 13, com algumas lições muito interessantes também para a gente pontuar. E aqui tem alguns textos também clássicos, daqueles textos que a gente costuma guardar na memória. Vamos começar a leitura do 49 e dar uma olhada em alguns pontos interessantes dessa segunda referência do servo, dessa segunda forma de apresentação do servo no texto de Isaías. O texto também é um clamor. Lá no texto do capítulo 42, Deus clama à terra dizendo: olhem para o meu servo. No texto do capítulo 49, a expressão vem: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção ao meu nome. É interessante que aqui o clamor não é de Deus. O clamor é do próprio servo. Lá no texto do capítulo 42, Deus aparece em cena e diz: olhem para o meu servo. Vocês estão desesperados? Olhem para quem eu pus aí embaixo para viver com vocês. O texto do capítulo 49 ele é emitido a partir da terra. Cristo na terra, olhando para o lado e vendo as pessoas, olhando para o mundo, ele mesmo diz: me escutem, prestem atenção em mim. E aí ele diz: Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, desde as entranhas, fez menção ao meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na aljava. A primeira mensagem do texto do capítulo 49 sobre esse servo é que, vivendo entre os homens, a missão do servo é apresentar a palavra de Deus. Enquanto lá no capítulo 42, Deus chama a nossa atenção para observar o servo, o que ele está sofrendo, mas como Deus o sustenta, no capítulo 49, Cristo nos convida para ouvir a palavra de Deus. A situação se inverte. Cristo olha para a gente e diz: olha para cima, escuta a palavra de Deus e entende. E aí o texto continua dizendo: e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E vem uma advertência grave na mensagem do Messias. Ele está chamando as pessoas, gritando, entre aspas, a palavra, clamando por todo lado, pedindo que escutem a palavra de Deus e prestem atenção nisso, mas ninguém escuta, ninguém ouve. E ele está trabalhando em vão. Ou seja, aqueles que estavam sofrendo, no texto de Isaías 42, receberam uma opção de saída do sofrimento, o servo, mas insistem em não escutá-lo. O que mostra um contraste, um paradoxo, no mínimo estranho, nessa missão de Cristo. E o texto continua pontuando: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó.
Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais, e esse é um dos textos mais maravilhosos dessa parte do texto de Isaías. Pouco é que sejas do meu servo, para resgatares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Deus olha para o servo, olha para Jesus e diz: a missão de só resgatar o povo de Israel é muito pequena. Ela é pouco para eu colocar sobre os seus ombros. Eu quero mais. E aí Deus coloca sobre o servo uma segunda missão. Também te dei para luz aos gentios. Ou seja, não só os da casa de Israel, mas a todos aqueles que tenham a chance de crer. É João capítulo 1 se cumprindo no livro de Isaías. Veio para os seus não receberam, mas deu poder de serem chamados filhos de Deus a todos quantos creiam no seu nome. Se a gente continua o texto, aí vem a parte mais fantástica do texto, que é não só isso, não só para ser luz aos gentios, mas para seres a minha salvação até os confins da terra ou até a extremidade da terra. Ou seja, o desenho sobre o servo é de que a salvação se expanda como um modelo global, que atinja a todos os habitantes da terra e não só a juntar os da casa de Israel. O texto não para aí e vai pontuar: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo, aos que dominam, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Quando o texto traz essa referência sobre o que acontece com o servo, há um contraste começando aqui. O servo, num primeiro momento, está sofrendo porque ele inicia a sua missão, mas ninguém o escuta. E isso angustia e frustra o servo. Num segundo momento, Deus exalta o servo, dizendo: apesar disso, apesar de que ninguém lhe escute, eu vou exaltá-lo à condição de que o mundo perceberá quem você é. Portanto, continua firme na missão, porque eu vou ser glorificado no teu sofrimento. E o texto prossegue, dizendo que o servo continua a missão e vai restaurar o povo, restaurar a terra, restaurar a herança ao povo. A conclusão do texto, que começa a partir do verso 9, vai: para dizerdes aos presos, saí, e aos que estão em trevas aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente a mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas, eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, exultai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós os montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Aqui está o centro da mensagem do capítulo 49. Deus compreende o sofrimento do seu povo e sofre junto, mas não só. Ele resgatará o seu povo e os tirará dessa condição e colocará na vida de paz, segurança e tranquilidade, como nos Salmos a gente vê nos retratos da esperança dos Salmos. Ou seja, a mensagem do capítulo 49 é uma mensagem para dizer para a gente: Deus sabe que sofremos e sofre junto. Deus sabe que sofremos, vem para sofrer junto, mas não para aí. Ele não é só empático ao nosso sofrimento. Ele sofre junto, mas ele resgatará seu povo. Portanto, completando a mensagem da poesia do capítulo 42, de que Deus não esmagará o seu povo, a mensagem do capítulo 49 garante a salvação ao povo de Deus. Garante que Deus estará junto sofrendo, mas não parará aí. Ele vai resgatar o seu povo,
vai salvá-lo do seu sofrimento. A sequência disso, o texto fecha com uma promessa, que vai dos versos 14 ao 16, porém, Sião diz, Deus já me desamparou e o meu Senhor se esqueceu de mim. E aí a pergunta que Deus retoricamente faz é, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. E essa expressão do verso 16, ela é uma expressão muito interessante quando a gente olha para o servo. A forma como Cristo grava na palma das mãos os seus filhos está cravada na cruz. É com os pregos, com os cravos da cruz que Deus grava os nossos nomes na sua palma, na sua mão. E a expressão do verso 15 como uma resposta e uma pergunta retórica, pode porventura se esquecer uma mãe do seu filho que criou? E a resposta enfática de que ainda que isso ocorresse, eu não me esqueço. Ou seja, não há possibilidade, não existe chance de que Deus esqueça dos seus filhos. Essa é a essência do capítulo 49. Ele não só sofre junto, mas ele resgatará seus filhos. O problema é que isso tem uma questão central. Depende de uma resposta. Ou seja, depende de que nós olhemos para Deus e aceitemos ser salvos. O mais incrível desse paradoxo é que ele abre uma visão escancarada a respeito da não só arrogância humana, mas da inconsequência humana, de estar sofrendo, sentindo sofrimento, sabendo que não tem esperança, encontrar salvação e rejeitar a salvação. Não só um paradoxo, mas uma inconsequência sem tamanho. O problema é que Deus não pode fazer nada sobre isso. Deus pode fazer tudo no que diz respeito a ser servo e a fornecer salvação, mas ele não pode ultrapassar o limite da escolha humana, mesmo que ela seja inconsequente. E essa é uma questão que chama a atenção nesse momento da história da segunda poesia do servo em Isaías. A terceira poesia do servo está no próximo capítulo, que é o capítulo 50, e ela traz uma referência interessante, uma abordagem interessante da postura do servo de aceitar a missão, a disposição do servo em responder afirmativamente ao modelo da missão. E essa é uma outra parte do texto interessante da gente observar. O contexto está nos versos de 1 a 4, do capítulo 50, e a poesia em si começa de forma mais enfática a partir do verso 4 do capítulo 50. Vamos dar uma olhadinha nesse texto e ver algumas coisas interessantes que aparecem aqui. O texto diz assim, na versão que eu estou usando, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para poder livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não tenho água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, pois por-lhe-ei um saco para a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs e desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O contexto do capítulo 50 é a continuidade da rejeição. E a rejeição foi a tal nível que Israel, a mãe e a estrutura formada por Deus para, de alguma maneira, ser bênção para o mundo inteiro, ela é repudiada.
A pergunta que o texto traz é: apesar disso, estaria a mão de Deus tão fechada que não pudesse retornar esse repúdio, que não pudesse receber de volta a mulher que repudiou ou o filho que foi desprezado? A grande pergunta feita aqui é, se a gente traduzir essa pergunta num outro contexto, é: foi suficiente a lição? Aprenderam a lição vivendo sozinhos? Aprenderam o resultado da sua rejeição? Se aprenderam, então a minha proposta para vocês é: voltem para casa. Eu vou recebê-los. A misericórdia é maior do que o repúdio. A expressão do capítulo 50, a abertura da poesia do capítulo 50 é exatamente essa. Eu posso receber de novo, eu posso receber outra vez, eu posso aceitá-los outra vez dentro da condição plena. E nessa expressão de eu posso recebê-los, começa a mensagem de esperança do capítulo 50. O texto continua dizendo: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, e não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ou seja, a expressão do texto é: vocês me rejeitaram a esse nível. É importante a gente lembrar que esse texto se cumpre lá na frente na história, num Messias entregue ao julgamento pelo seu próprio povo. E é por isso que o texto do capítulo 50 começa com essa pergunta: onde é que está a carta de divórcio da mãe pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vendi? Ou seja, quando a gente cruza esses dois textos, o texto do verso 1 com o texto da voluntariedade do servo de ofertar suas costas para ser ferido, de ofertar sua face para ser esbofeteada, de ofertar seu rosto para ser cuspido, quem está cuspindo, quem está batendo, é a repudiada. Quem está batendo em Cristo é o seu povo. E é para esse povo que está batendo nele, e ele vira e pergunta: não haveria a minha mão ainda uma abertura para remi-lo? Não haveria em mim misericórdia suficiente para perdoar até isso? Até ter sido cuspido, até ter sido esbofeteado, até ter sido espancado por aquele a quem vim salvar? Essa é a pergunta do texto, que fica ecoando no texto do capítulo 50 a respeito do servo. Portanto, o capítulo 50 tem como essência, na sua apresentação, alguém que se dispõe voluntariamente, apesar da inconsequência, arrogância e desprezo daquele a quem veio salvar. Ou seja, em outras palavras, Jesus vem salvar alguém, e esse alguém que está se batendo num mar afogando, olha aqui, olha a mão estendida, ou olha a pessoa que está do lado para salvar, em vez de se agarrar, quero ser salvo, começa a empurrar, não quero, me deixa me afogar, me deixa aqui beber água, que tá bom bebendo água. E se você insiste em salvar, ele começa a esmurrar a quem veio salvar. Bate e cospe nele. É a pior das cenas. A cena talvez mais inconsequente que a gente possa ter retratada no texto a respeito de Cristo. João expressa isso no capítulo 1 com uma frase: veio para os seus não o receberam. Isaías descreve isso no sofrimento de Cristo imposto por aqueles a quem ele veio salvar. E o texto termina nessa terceira poesia pontuando assim: porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim, e eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupa, se envelhecerão, e a traça comerá a todos eles. A gente observa aquilo que manteve Cristo de pé
De um lado tem o amor incondicional por aqueles que estão batendo nele, e de um outro lado a certeza de que Deus não sai de perto de Cristo. E é nessa certeza que ele faz esse novo convite. Será que vocês não estão enxergando? Será que vocês não estão percebendo que, mesmo vocês me batendo, continua tendo misericórdia? E a força que dá essa condição é a percepção clara de que Deus honrará o seu servo. E aqui a gente chega no terceiro nível das poesias que retratam a figura do servo. A última poesia do servo está numa junção de dois capítulos, o capítulo 52 e o capítulo 53. Se a gente pega o capítulo 52, a partir do verso 13, pegar o 12 para ter contexto, ela começa essa última poesia com o último retrato da missão do servo. E o interessante dessa última poesia é que ela vai até o limite último da ação do servo, mostrando como a história termina. Verso 13, verso 12 do capítulo 52 começa assim: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E aqui, de novo, a gente é levado a lembrar da forma como Cristo estava por ocasião do julgamento diante de Anás e Caifás, e depois diante de Pilatos, Herodes e novamente Pilatos. Se a gente lembrar a história de Jesus nesse momento específico, ele acabou de sair do Getsemane. Acabou de sair do Getsemane, onde suou gotas de sangue, e, portanto, está na pior condição que um ser humano poderia estar enquanto desfigurado, enquanto rosto pálido das angústias que sofreu no Getsemane. Não bastasse a angústia do Getsemane, ele é levado a um julgamento que dura noite adentro e madrugada adentro. Não satisfeitos com isso e não conseguindo encontrar formas de condená-lo de maneira direta, exceto uma acusação falsa que leva a uma consequência de julgamento de blasfêmia e tapas no seu rosto, ele é levado e arrastado até Pilatos. E a partir daí começa um processo sequente de juízos ininterruptos, sem descanso, sem sono, sem nada, uma sequência ininterrupta de julgamentos, que leva à última condição de desfigurar, que é o açoite imposto por Pilatos como forma de que a multidão se compadecesse dele. E é interessante observar isso, porque Pilatos manda açoitar Jesus como uma forma de convencer o povo de que ele não merece morrer. E a hora que a gente relê esse texto, lembrando dessas cenas, esse texto adquire um significado importante, pois o texto diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer um. Tenta imaginar a cena, e se um dia você quiser olhar essa cena, obviamente ela está exagerada em alguns aspectos, mas ela vale pela ilustração. Tenta ver o rosto de Jesus depois do açoite, no filme de Mel Gibson, que retrata a paixão de Cristo, e olha a multidão e o Cristo desfigurado e releia esse texto. E aí a gente entende até onde vai essa expressão. E o que significa esse como pasmaram muitos à vista dele. E a parte interessante é o verso 15, que diz: assim borrifará muitas nações. Essa expressão, borrifará as nações, imagina alguém, para quem tem herança católica, fica fácil entender isso. Imagina quando se pega a água benta e se borrifa, ou se pega, esqueci o nome daquele bastonete, sacou agora o nome, você põe dentro da água benta e borrifa a congregação, o padre ou o monsenhor que está regendo a missa vai borrifando as pessoas que estão sentadas na igreja.
Imagina isso aqui, essa é a cena desse verso, alguém esbofeteando Cristo, quando ele está ensanguentado dos açoites. E ensanguentado dos açoites, recebendo um tapa no rosto, aquele sangue sai espirrando a plateia. Essa é a expressão que a gente está vendo aqui. Ele borrifa as nações com esse sangue do desprezo. E é interessante porque é um contraste absurdo esse texto. O desprezo e o tapa que espalha o sangue sobre as pessoas, esse mesmo sangue que é fruto desse desprezo é o sangue que salva essas mesmas pessoas. É um contraste absurdo isso aqui. Muito distinto da versão da água borrifada nos altares ou nas congregações atuais do cristão. O que salva é esse sofrimento desmesurado de Cristo. E os reis fecharam as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Essa cena é uma cena dupla. Ela é uma cena que, de um lado, está ligada ao momento do sacrifício de Cristo, quando Herodes e Pilatos se veem impotentes de condenar Jesus. Tanto que Pilatos vai ao limite extremo de lavar as mãos e dizer: vocês condenaram ele, vocês decidem, vocês fazem então o que precisa ser feito. Mas há um outro lado dessa cena que aponta para o futuro, quando sentado num trono nas nuvens do céu, Cristo se apresenta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a humanidade se cala ao ver aquele a quem desprezaram. E, portanto, a cena do capítulo 15, ela tem uma dupla função, um duplo olhar. O olhar para o momento específico da morte de Jesus, mas um olhar para o futuro, onde essa história se resolve de maneira definitiva. O texto continua no capítulo 53, e aí fecha com o desenho pleno. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa é a figura da missão de Jesus por inteiro, desde o nascimento até a vida adulta. Todos os elementos do percurso de Jesus estão nesse texto. E é interessante porque, apesar dessa descrição, Israel não percebeu que tinha o Messias entre si. Apesar da clareza com que esse texto apresenta quem seria o Messias, alguém que cresceria entre o povo e seria um trabalhador rude como o povo era, o carpinteiro, Jesus. Apesar de todas as descrições claras de como ele seria desprezado, um filho bastardo, nascido da Virgem, apesar de tudo isso, o povo de Israel não percebeu, não conseguiu enxergar, não conseguiu ver que estava com o Messias diante deles. E o texto segue dizendo: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa primeira parte do texto ela é interessante porque ela retrata a vida de Jesus e não a morte. A segunda parte retrata a morte. A primeira parte, que retrata a vida, mostra tudo aquilo que a gente reclama e sofre nessa vida, ele passou. Fome, sede, cansaço, dores, todas as coisas que são contingência humana, Cristo viveu, uma por uma, da infância até a vida adulta. Portanto, sim, ele sabe quanto dói um martelo no dedo, ele sabe quanto dói um prego escapar, ele sabe quanto dói uma ferpa de madeira entrar na pele, sabe quanto dói uma viga de madeira cair no dedo do pé. Todas essas coisas ele conhece, cada uma delas. Sabe o quanto dói ficar doente ou ficar com fome, tudo isso ele conhece. Nessas condições de conhecer tudo, ele vai para a próxima parte, que é o verso 5.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou suas feridas fomos sarados. Ele vai ao limite extremo, sem nenhuma preocupação com isso, desde que isso convença alguém a responder: sim, eu aceito ser salvo. E o texto prossegue dizendo: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, literalmente, apesar de todo o sofrimento dele, continuávamos fazendo as coisas como sempre fizemos, continuávamos caminhando e levando a vida como sempre. E aí o que Deus faz? Pega os nossos pecados nessa condição de desgarrados e joga em cima dele, não na nossa. Aqui a gente fecha o ciclo com o capítulo 42, quando o capítulo 42 diz: ele não vai pisar e nem apagar, não vai pisar a cana que já foi trilhada e nem vai apagar o paviozinho que quase já vai se esvaindo. É desse paviozinho quase se esvaindo, ou da cana quebrada ou pisada, já trilhada. É desses resquícios que ele faz seu povo e salva o seu povo, retorna o seu povo. E aí o texto segue dizendo: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os tosqueadores. Assim, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? E aqui o texto muda o discurso. Chegamos no limite extremo, morte de Cristo e desprezo, e aí vem uma pergunta retórica. Dessa opressão e desse juízo foi tirado. Quem é que contará o tempo da sua vida? Na pior condição e no pior cenário, Deus manda o seu anjo e ressuscita Cristo. E aí a grande pergunta é: onde estava a tua arrogância? Onde estava o teu desprezo? Onde estava a tua negligência? Onde estava a forma como o mundo atuou? Quem é que pode medir a vida de Deus? E aqui a história muda a cena. E a gente começa a ter um processo virando a cena. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram ele na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. É interessante esse contraste, até por conta de que Jesus é sepultado na sepultura de José de Arimateia, um sujeito riquíssimo da época, junto com Nicodemos. E o texto segue pontuando a cena, pontuando o que vem pela frente, dizendo: não houve engano na sua boca, nunca cometeu injustiça. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo. E aqui a cena se abre, a cortina sobre a morte de Cristo se abre e a gente vê algo que é estranho. Lembram da cena de Isaac e de Abraão? Quando Deus chama Abraão e diz: teu filho, teu único filho, sobe ao monte e me oferta. E no auge do momento da morte, Deus vai lá e segura Abraão e diz: não precisa. Essa é a cena que a gente está lendo aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui é a cena de Abraão no alto do monte. Quando Abraão é levado a sacrificar Isaac e não desiste, levanta a mão com o cutelo e vai ferir Isaac, e Deus interrompe a cena e fala: não, não é Isaac. Quem precisa morrer não é Isaac, quem precisa matá-lo não é você. Quem precisa morrer é o meu filho, e sou eu quem vou matá-lo. E aí aparece um cordeiro, e o cordeiro substitui Isaac. A cena é essa. O que está por trás da cortina é que não foram os romanos que mataram Cristo, nem os judeus quem o feriram. Quem moeu Cristo foi Deus. Quem matou Cristo foi o Pai. Essa é a cena. E é exatamente porque essa é a cena que vem a sequência do texto dizendo:
verá a posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor. Percebe? Deus não tem prazer na morte do ímpio, que dirá do justo. Se Deus não despreza a morte do ímpio, Deus abomina a morte do justo. Mas ainda assim, Deus moeu um justo, sobre o qual não havia injustiça nem engano. E por causa disso, os dias dele serão prolongados e o prazer de Deus prosperará na sua mão, porque esse Cristo ressuscitou. Esse Cristo é vivo, esse Cristo não é morto. Nós não somos crentes de um Deus morto. Não é para a cruz que a gente olha, é para a ressurreição. Para a cruz a gente olha para entender quem nós somos, mas para a ressurreição a gente olha para entender quem Deus nos fez. E essa é a diferença crucial desse texto, fechando a última poesia do servo. E o texto continua dizendo: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Por isso, Romanos diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque se não fosse a justificação por Cristo e em Cristo, o olhar de Deus para conosco é o olhar de quem matou seu filho. E, portanto, vingança. Mas por causa do Cristo, Deus nos olha e com a mesma compaixão de Cristo é a que Deus nos vê. Por isso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, por causa da justiça de Cristo. Mas Deus aceita que o ímpio o rejeite e respeita o livre-arbítrio. E o texto continua dizendo que, além de satisfeito com o seu trabalho, o texto pontua: ficará satisfeito com o conhecimento do meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E assim fecha a última poesia do servo, apontando na direção de que, quando tudo parecerá perdido, Deus reverte a cena, e Cristo ressuscita e retoma o poder sobre todas as coisas e regerá todas as nações com cetro de ferro. É nessa mesma esperança que Daniel 12 abre o texto dizendo: naquele dia se levantará Miguel, o príncipe. Ele salvará o seu povo. Apesar da angústia, apesar de que tudo parece perdido, ele se levanta e salva o seu povo. Do mesmo jeito que no passado, Deus o glorificou e ele recupera aquilo que aparentemente havia perdido. A mensagem de Isaías, na lição dessa semana, e essas 4 poesias do servo que a gente tem em cadeia no livro de Isaías, é a forma da gente olhar para o futuro na certeza de que o mesmo Deus que fez todas essas coisas fará de novo. E agora de forma muito mais grandiosa, em função de que não haverá mais o Messias sofredor, mas o Cristo vencedor, o Cristo Rei dos Reis, o Cristo nas nuvens do céu. A promessa dessa semana é a que deve manter a gente com o olhar claro a respeito da misericórdia de Deus e daquilo que Deus pretende fazer conosco. Mesmo que a gente tenha sofrimentos, mesmo que o mundo vá de mal a pior, Deus não se esqueceu do seu povo. Voltará para resgatá-los, juntará outra vez as ovelhas perdidas da casa de Israel e levará para prolongar os seus dias na salvação e na redenção prometida. Eu espero que Deus nos abençoe para que a gente enxergue isso em todas as dimensões, para que a gente aprenda, por contraste com aquilo que Israel errou no passado, e a gente entenda as condições que vive hoje para poder manter, nutrir essa mesma esperança, essa mesma certeza de que Cristo está às portas e a história desse mundo vai chegando ao seu limite final. Deus abençoe vocês e a mim, e que, se possível, a gente ainda possa ver tudo isso se cumprir nos nossos dias. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a figura do Cristo em todas as suas dimensões, o servo, o sofredor, o pastor paciente e compassivo que aguarda o seu povo, mas acima de tudo, o Deus vencedor ao fim da história, possa impressionar a nossa mente, o nosso coração, para respondermos afirmativamente a cada dia a essa esperança maravilhosa. Dá, Senhor, que essa resposta seja mais do que simplesmente um aceite da salvação, mas também um aceite da missão de continuar levando o teu evangelho ao mundo, a pessoas que dele necessitam. Perdoa os nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.